todas. Vai ser submetido a juramento o processo em que constam os autos desse júri da comarca de Recife, Pernambuco. De acordo com as normas dessa casa, a senhora relatora vai ler agora, fazer a leitura do caso em questão. Inicialmente, quero deixar meus cumprimentos ao digníssimo senhor juiz Dr. Jacques, aos nobres causidos, ao nobre conselho de sentença e a todos presentes nesse egrégio Tribunal de Justiça. A presente impetração arrima-se na Constituição Federal, no Código de Processo Penal, bem como nos relevantes motivos de fato e direito que serão articulados a seguir na minha fala. Farei um breve relato de alegações iniciais sob forma de memórias para o nobre Conselho de Sentença e aos demais presentes neste tribunal. Do caso, a estatueta de marfim. Vítima, senhor Júlio Arthur de Mauá. Suspeito denunciado e neste momento réu, Leoduval de Pádua, casado, pai de 3 filhos, técnico em informática, motorista e atualmente exercia a função de garçom, residente domiciliado na Rua do Imbuí, 23, Arvoredo, interior de Pernambuco. Crime. O crime ocorreu no dia 22 de março de 2012, às 10h30 da manhã, vale salientar, na residência da vítima. Arma do crime, um revólver de calibre 38, registrado no nome da vítima. O senhor Júlio Arthur de Mauá foi assassinado sem chance de defesa em sua residência, enquanto retirava do cofre a sua mais bela estatueta de marfim, no valor de $700 mil. O criminoso, munido com uma arma de fogo, evaporou em pleno ar. Graças ao senhor Pedro, carteiro da região, a polícia prendeu um suspeito a 100 metros do local do crime. Graças ao senhor Pedro, carteiro da região, a polícia prendeu uma pessoa suspeita a 100 metros do local. E segundo o senhor Pedro, o suspeito evadiu-se do local do crime em um veículo preto, um Palio. Conforme observa-se no caso exposto e pelas razões de fato e direito, expõe particularidades do crime. Ocorre que o denunciado, qualificado no dado momento como réu, foi encontrado a 100 metros do local do crime com uma arma que pertencia à vítima, conforme inquérito policial anexado aos autos do processo. O mesmo escondia no bolso surrado do seu casaco um revólver de calibre 38, uma nota de R$100 e uma passagem para a Itália. Em conclusão a este relato, é pertinente pontuar que o senhor Leoduval de Pádua havia trabalhado na casa da vítima há 5 anos na função de motorista. Segundo relatos de terceiros, aparentemente todos gostavam dele. O mesmo gozava de plena confiança de todos naquele contexto. O suspeito, o senhor Leoduval de Pádua, deixou de trabalhar para a vítima aproximadamente há 3 meses que antecederam o assassinato. Ainda, segundo especulações, o suspeito mantinha um relacionamento homossexual com a vítima e que o assassinou porque haviam terminado o relacionamento. O senhor Pedro afirma em seu depoimento inicial que ouviu os disparos e viu o senhor Leoduval de Pádua com uma arma de fogo, pois estava colocando correspondências na caixa de correio e que no momento do assassinato ouviu os disparos e em seguida o mesmo fugiu no carro de cor preta. Em síntese, são fatos. Reforça a importância de fazermos uma análise e reflexão profunda, porque trata-se de alguém que jamais poderá responder o que realmente aconteceu naquele dia. Sem mais para o momento, eu quero agradecer a atenção de todos e convidar a promotoria,
em nome da senhora Carolina Pereira, para dar continuidade. Não foi declarado ainda a abertura da sessão. Doutor Jadson, eu queria registrar a presença do meu amigo e colega, doutor Ricardo, professor também da nossa casa aqui. Pode avaliar e botar para arrebentar que Deus quiser. Continuando. De acordo com o artigo 463 do Código de Processo Penal Brasileiro, declaro aberta a sessão. Convido a todos a ficarem de pé para o compromisso do Conselho de Sentença. Senhores jurados, assim que eu fizer o compromisso, chamarei de nome de um por um. Vocês responderão assim, eu prometo. Em nome da lei, consigo-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Senhor Paulo Jefferson, Rayane Lima, Raíza Caroline, Gleibson Carvalho, Lucas Araújo, Jodirã Pereira, Jofferson Lopes. Vamos ficar todos sentados. De acordo com o artigo 466, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Penal Brasileiro, venho advertir ainda os senhores jurados sobre o princípio da incomunicabilidade. Vocês não poderão, a partir de agora, comunicar-se entre si, nem se manifestar sobre o processo. Com a palavra, a defensora, a promotora, Vossa Excelência, tem um tempo de 20 minutos. Boa noite, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Jadson, presidente dessa polenta Câmara. Em seu nome, eu saúdo as demais autoridades aqui presentes. Antes de patentear as afirmativas da promotoria, gostaria de contar-lhes uma breve história, que encontra-se nas Escrituras Sagradas no livro de 2 Samuel. O livro relata a história de um rei, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi foi traído por seu grande amigo e conselheiro Aitofel. Aitofel era um dos 5 conselheiros de Davi, um dos mais próximos do rei, um homem de total confiança no rei, mas ele traiu a confiança de Davi, planejou a sua morte e a destituição do seu reinado. Não obteve êxito, como todos sabem, diferente do réu, que conseguiu finalizar o que tinha premeditado. Traição, senhores. O senhor Júlio foi perversamente traído por este homem. Ele desfrutou da confiança que possuía, planejou e exterminou a vida do senhor Júlio. Traição, senhores. Traição. Ilustres julgadores, hoje os senhores receberam a importante missão: julgar. De hoje em diante, os senhores levaram consigo o fardo de saber que traçaram o destino de uma pessoa. De uma pessoa não, de várias pessoas. Pois se agirem erroneamente, estarão deixando em convívio social um assassino, que quiçá, roga a Deus que não, conviverá com seus filhos, netos ou esposas. Por isso, senhores, é muito importante essa missão. E os senhores hoje são as pessoas mais importantes desse tribunal de júri. Sem nenhuma retórica. O veredito dos senhores é soberano. Então eu peço, senhores, que nos dê credibilidade. Nesse diapasão, cumpre ressaltar que, como todos os estados democráticos de direito, a República Federativa do Brasil, fundamentada e orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, proclama no artigo 5º da Carta Magna a vida como direito fundamental do indivíduo. Ao declarar isso, quer a Constituição dizer que o indivíduo tem o direito na sua continuidade da sua existência como pessoa. E esse direito, senhores,
foi cerceado do senhor Júlio. Ele teve a sua vida privada por motivos fúteis. A vítima era uma pessoa de reputação ilibada. E como empregador, durante os anos em que o réu trabalhou para ele, sempre honrou com seus compromissos como patrão. Sendo assim, não haveria motivos para calação, a não ser, senhores, o belo prazer de tirar a vida de outro. Ínclitos julgadores, reflitam comigo. Já haviam 3 meses que o réu tinha pedido demissão. Portanto, senhores, não havia nenhum motivo para que ele continuasse frequentando a casa da vítima, visto que ele não trabalhava mais lá, nem a vítima queria manter um antigo relacionamento com ele. Entretanto, o iniciado fazia questão de frequentar a casa da vítima. Julgo que em busca de uma possível reconciliação, que por não ter sido atendida, o réu sentiu-se no direito de tirar a vida do senhor Júlio. O acusado planejou esse crime durante 3 meses, crime premeditado. É justo, senhoras e senhores, matar por motivo passional, por paixão ou por vingança? O acusado é uma pessoa de atitudes duvidosas. E de acordo com os depoimentos das testemunhas arroladas nos autos, o acusado é encontrado incessantemente envolvido em brigas com sua família e vizinhos. Objeção, excelência, nada contra nos autos, que meu cliente tem alguma atitude criminal. Legal. Continue. Obrigada, excelência. E encontra-se sempre envolvidos em brigas de bar, pois sempre está ele, bêbado, ébrio. E já antes tinha ameaçado supostos amigos de morte. Sendo assim, benemérito conselho de sentença, o réu é uma pessoa sem escrúpulos capaz de converter tal crime. Haja vista o que encontra-se nos autos, o denunciado foi visto fugindo do local do crime no carro da vítima. Objeção, excelência, nada contra nos autos com o carro da vítima. Doutora, professora, quando você quiser a palavra, você fale logo o nome de protesto, peça permissão à palavra. Continue, doutora. Obrigada. Momento, senhores, depois do acontecimento. Cumpre destacar que o mesmo foi encontrado a 100 metros do local do crime, de porte da arma usada no delito. Cometendo, senhores, mais um crime, conforme o comando certo no Código Penal brasileiro, porte ilegal de armas. No momento da apreensão, foi encontrado com o réu uma passagem de navio para a Itália. E de acordo, senhor, com o que é estabelecido no contrato que é feito com as empresas náuticas, no parágrafo 2º diz claramente, o bilhete de passagem só é válido para o navio, a viagem e o passageiro indicados nele. Membros do Conselho de Sentença, senhoras e senhores aqui presentes, o réu já tinha premeditado a sua fuga, senhores. Seria um crime perfeito se não fosse a célebre presença do senhor Pedro, que ouviu os disparos, presenciou o exato momento da fuga, acionou a polícia local e fez a apreensão do acusado. Além do mais, senhores, a perícia demonstrou que as digitais encontradas no local do delito pertenciam ao criminal que está explicado. Aqui está o laudo policial, senhor. A perícia que demonstrou. Portanto, membros do Conselho de Sentença. Doutora defensora, promotora, de acordo com o artigo 497, inciso 12º do Código de Processo Penal Brasileiro, com certeza Vossa Excelência sabe que não pode apresentar nenhum documento que não esteja nos autos. Bom, nos autos tem dizendo que a perícia afirmou que as digitais encontradas no local do delito pertenciam ao criminal. Doutora, mais uma vez eu só repito,
Os documentos apresentados hoje aqui, questão, encontram-se nos autos. Objeção, excelência, estou com os autos do processo aqui e não vi nada dizendo sobre as provas que ela apresentou. O meu também está aqui, excelência. Está até rabiscado, porque eu estudei os autos em casa. Então a senhora nem plantou evidências, porque nos autos que foi dado não tem. Ok, vamos voltar ao debate. Eu gostaria de continuar. A gente sabe, mais uma vez eu digo aqui, que para chegar numa situação dessa, nessa audiência, nesse tribunal que é bem conceituado no Estado, precisa-se com certeza passar num exame de admissibilidade, os pressupostos, né, de admissibilidade. Então, se está aqui, se ela está falando, se ela está alegando, o que vocês também alegaram, com certeza, faz de conta que está tudo nos autos e vamos colocar o trabalho para frente. Obrigada. Posso continuar, excelência? Muito obrigado. Portanto, membros do Conselho de Sentença, analisando claramente os indícios, fica claro que o senhor Euduval é responsável pelo assassinato do senhor Júlio. E eu tenho plena convicção que os senhores, seres de notório saber jurídico, não permitirão que fique em risco iminente as nossas famílias, senhores, os nossos amigos e a nossa sociedade. Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila as palavras do ilustre poeta chileno Pablo Neruda, ao dizer que todo homem é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Diante do exposto, é requerida a condenação do denunciado, consoante a dicção do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2º e 4º do Código Penal Brasileiro, para que seja feita, senhores, a justiça. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar o meu nobre colega, Dr. Felipe Alves, para continuar com as alegações da promotoria. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, excelentíssimo juiz, doutor de direito, senhor Jackson. Bem, ao qual, presidente dessa Câmara, ao qual orar com a minha amiga, doutora Carolina Pereira, com sua permissão, excelência, gostaria de chamar a testemunha do senhor Henrique Rossino. Entra a testemunha. Boa noite, senhor Henrique Rossino. Senhor Rossino, por gentileza, o senhor pode falar para essa Câmara da Câmara o que o senhor ouviu no dia do crime? Os em questão está na minha residência de manhã, por volta das 10h30, 10h40. Eu escutei um barulho que afirmo que era de disparo de arma de fogo. Então, saí à frente e o disparo preto, que era o seu Júlio, passando em alta velocidade. Pude perceber que o condutor era o seu antigo motorista, que logo, mais ou menos, não sei dizer o certo, quantos metros à frente, mas uma patrulha abordou ele e desde então não podia observar mais coisas, porque eu falei no meio já, a carteira também estava bem, sabe, estava nervoso, via na polícia, não fazia, por isso que eu... Senhor Rossino, nos autos dos inquéritos, o senhor afirma que escutou o disparo com arma de curto calibre. Por gentileza, tribunal, o senhor pode informar como é que o senhor sabe tanto sobre armas? Bom, na qualidade de terceiro estagiário dessa supervisão, eu tenho um treinamento leve, especializado em montagem, desmontagem e funcionamento. Não é possível afirmar que a arma era de pequeno calibre devido ao som, que é um disparo seco. Também, e posso afirmar também que era uma calibre 38, tendo em vista que calibre 9mm, ponto 40 é de uso exclusivo militar. Como a arma era registrada em nome da vítima, não existe a possibilidade do seu Pedro, do seu Júlio, possuir um armamento 9mm do seu ponto 40. Senhor Henrique Rossino, a arma que o senhor fala, o calibre 38, cano curto, seria uma arma como esta? Vossa Excelência, essa arma, nos autos de inquérito,
foi encontrado e foi feita a perícia nela, nessa 38, parágrafo 38, esse revólver 38, onde também está aqui, nas impressões digitais, nos autos de inquérito. Muito obrigado. Vossa Excelência, por gentileza, eu gostaria de chamar as segundas testemunhas, se o senhor permitir. Pode se retirar e quem é da segunda testemunha? Gostaria de chamar a testemunha seu João Paulo. Doutor, só relembrando, vamos colocar uma norma de duas perguntas para dar espaço aos outros. Tudo bem, Vossa Excelência? Certo. Senhor João Paulo, o senhor pode, por gentileza, me informar um pouco sobre a personalidade do réu, o senhor Léo Durval, o senhor como vizinho dele? Posso sim. Léo Durval é um vizinho, ele não é bem quisto pela vizinhança. É uma pessoa desordeira, alcoólatra, vive em bares causando confusão. Diversas vezes foi parar na delegacia em brigas de bares. É um péssimo pai. Consta nos autos que nada tem do meu cliente. Ele não tem vantagem para a polícia. Doutora, defensora, mais uma vez, a senhora pediu objeção, eu concedi. Desculpe, com a palavra, doutor, a testemunha. O Léo Durval, até posso afirmar com toda certeza por sermos vizinhos, morar ao lado da casa dele, um péssimo pai, péssimo marido. Dá para escutar claramente, às vezes quando ele briga, ele espanta a sua esposa, seus filhos, demonstra muita agressividade. Inclusive, há diversas vezes ele causou confusão na vizinhança, demonstrando ser uma pessoa agressiva. Uma vez, numa briga de trânsito, aí, na hora que ele tirava o carro dele, e eu estava tirando o meu, ele encostou no meu carro e até inclusive me ameaçou de morte. Eu nunca achei que ele pudesse fazer isso. Até o dia que vi no jornal que ele era acusado desse triste homicídio. Senhor João Paulo, o senhor então está afirmando que presenciou um ato dele, não é? Exatamente. Vossa Excelência, peço permissão para falar sobre poderá protestar. Não, chegou a protestar, não autorizei. Então não considere a palavra. São Paulo, o senhor informou que são vários um carro com ele, o senhor, o réu, o senhor Durval, e o senhor, mais ou menos diretamente, quando viu na televisão, o senhor já imaginava que seria ele? Olha, eu não imaginava, mas há uns dias atrás, depois me refrescou a memória quando eu vi, eu estava com meus amigos em um bar e escutei uma conversa muito estranha, que eu não havia associado que seria um homem. Parecia que ele falava que ele tinha um relacionamento com uma pessoa de posses, e que essa pessoa tinha dado a entender na conversa que eu escutei que essa pessoa havia terminado o relacionamento com ele. E eu vi ele falar com os amigos que ele iria se vingar dessa pessoa. Eu só não imaginava que seria esse tal de seu Júlio. Entre os jogadores, diante do relato, não tenho mais nada claro. Peço apenas que vocês reflitam. Pode se retirar a testemunha. Peço apenas que vocês reflitam que a arma do crime que está aí foi pega com a perícia, foi feita as impressões digitais, estamos com as impressões digitais. O microfone para ele. E vocês, novos jogadores, vocês têm a mais importante decisão a tomar aqui. Espero que tomem a decisão justa, porque eu sei que cada um de vocês saiu ligado, sabendo que, com certeza, quer fazer a decisão correta. Sem mais palavras, agradeço e chamo minha colega, doutora. Boa noite, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Jackson, presidente desse tribunal. Em seu nome, salvo aos colegas, patronos e a todos os presentes neste egresso tribunal. A colaborar com as afirmativas do meu colega, doutor Felipe Alves, gostaria de sobretuar a reflexão, senhores. Reflexão como me daguei ao preparar-me para estar nesta colegativa. Senhores, reflitam comigo. Se mata por amor? Sim, senhores, essa é a reflexão que eu proponho nesta noite. É verdade que consta nos depoimentos que a vítima e o
réu não tinha uma relação homoafetiva. Se existia essa relação, é provável que havia um sentimento. Afirmo que sim, da vítima para o réu. É uma relação, um amor uno, porque o réu matou seu Leão Duval friamente, bruscamente. No caso em comento, cumpre ressaltar que mesmo a vítima tendo pedido sua demissão, frequentava a casa do senhor Leão Duval por 3 meses. Que motivo levava ele a frequentar a casa do senhor, mesmo após tendo pedido sua demissão? Quando a gente se aproxima de alguém, é porque a gente gosta desse alguém. Afinal de contas, se a gente não gosta, quer ver longe. E ele, no entanto, todos os dias frequentava a sua casa. Por que motivo? De repente, um assassinato frio, brusco, uma fuga premeditada. Existe uma charge na sociedade. 50 mil pessoas, repito, 50 mil pessoas morrem por ano por crimes passionais. Dessas 50 mil pessoas, 10% são de relações homoafetivas. Segundo o artigo 121 do parágrafo 2º, inciso 4, fala de homicídio, diz o seguinte: a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, foi justamente o que aconteceu com o senhor Leão Duval, com o senhor Júlio. Justamente, senhores, nós não podemos deixar que isso continue no nosso dia a dia, que esses números cresçam. Iremos começar acabando com isso. E agora, mediante o que foi exposto, peço-lhes a condenação do réu. Obrigada. Passo a palavra para minha colega Juliana de Sá. Boa noite a todos aqui presentes. Excelentíssimo senhor juiz de direito, Dr. Jadson, presidente dessa polêmica Câmara, e a todas as autoridades aqui presentes. O processo criminal, me desculpe, o processo penal, ele é um dos mais importantes processos que há no mundo. Quero dizer, tudo deve ser claro como a luz, evidente e certo como qualquer objeto. Nada de talvez, nada de provável acusação, pois a verdade, ela desativa qualquer dúvida. Em consonância com o caso em tela, irei trazer uma reflexão de uma história que se encontra em 2 Samuel 13, na Escritura Sagrada. Amnon é o nome dele. A história me chama a atenção não pelo fato de Amnon estar apaixonado, mas isso vai além dos fatos. Amnon, ele guardava em seu coração um egoísmo e uma vingança muito grande. Amnon, ele conquistou toda aquela família. Ele tinha confiança e o afeto de todos ali presentes. Quando abusou da sua meia-irmã Tamar, com um ato cruel e doloroso. Amnon, ele criou toda aquela família em um simples fato de quebra de confiança. A traição de Amnon causou um espanto e um ódio em todos aquela família. Amnon, ele não olhava, ele não tinha nenhum respeito para a lei de Deus ou para a principal instituição formada por Deus, que era a família. Amnon, em sua história, ele mostra que ele só queria saber dos seus próprios desejos e das suas vontades. Amnon, ele não queria saber da lei ou do ofício, ele só queria atrair seus desejos. O egoísmo, ele vai além do que ensinamos às nossas crianças, como dizemos. Divida com o seu colega, ajude o seu amigo. O egoísmo, ele levou Amnon a um abismo tão profundo. E junto com aquele abismo, ele levou toda aquela família. Criação de ódio, falta de amor e desafetos. O senhor Leão Duval, ele não teve compaixão, ele não teve amor.
Ele não teve nenhum ato perfeito com aquela família. Tudo em um ato planejado. Tudo em um ato meramente astucioso. Senhoras e senhores, é esse exemplo de pessoas que queremos para nossas famílias? Esse exemplo de pessoas que queremos que convivamos com nossos filhos? Esse exemplo de pessoas que queremos que encontremos no meio da rua? Não, senhores. Pessoa que com um ato violento, brusco, sem falta, com nenhum respeito à sociedade, tira a vida de uma pessoa. Acaba com o sonho de toda uma família. Senhores, os sonhos do Sr. Júlio foram totalmente destruídos. Senhores, a família até hoje, amargamente, lamenta a morte do Sr. Júlio. Essas pessoas que planejaram, que construíram toda uma vida, todo um aparato juntos, foi bruscamente destruída em um ato traidor e ambicioso. Pois era isso que ele planejava, destruir toda aquela família. Senhores, a família do Sr. Júlio até hoje tinha cicatrizes de tudo o que aconteceu. Mas se isso acontecesse com seu pai, ou até mesmo com sua mãe, ou ainda pior, se fosse um dos seus filhos, qual a sua reação? Qual a sua reação para esse ato desumano? Então, jurados, eu confio no júri do meu país. Eu sempre confiei no tribunal julgador do meu país. Então, senhores, mas uma verdade foi dita, pois a própria Bíblia nos fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que não queremos mais viver de uma forma errada, que a falta de amor ela não vem envadecer a nossa sociedade, pois de ódio o mundo está cheio. Condenem os jurados. Eu acredito na vossa justiça. Eu sempre confiei. Condenem-os. Em pauta, passo a palavra para a nossa amiga Juliana. Boa noite. Excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Jadson, em seu nome, saúde as autoridades presentes, colegas, senhores, a todos muito boa noite. Senhores jurados, jurados não, juízes constitucionais. O Tribunal do Júri foi instituído por um decreto assinado pelo Príncipe Regente Dom Pedro. Mais tarde, na Constituição de 1988, tornou-se a cláusula pétrea. Significa que os senhores estão aqui hoje porque é uma legislação que os autoriza. Porque são homens honrados, pessoas honradas, reputação ilibada, patriotas. E saibam que a decisão que vocês tomarem hoje jamais poderá ser mudada. Pode ser anulada, é verdade. Mas mudada, jamais. Mas sabe por que então o Tribunal do Júri? Porque um crime contra a vida deverá ser julgado pelos seus pares, pela sociedade, pela comunidade a qual os senhores representam. Se fosse apenas para aplicar a lei, o excelentíssimo juiz aplicaria. Mas os senhores estão aqui hoje para aplicar a justiça. Imaginem, senhores, se a justiça não alcança esse caso concreto. Caso considerem este homem inocente, com que sentimento ficará a família da vítima? Indignação, revolta, medo? E em suas mentes, senhores, será que conseguirão dormir em paz ao saber que consideraram esse homem inocente? Será que sairão daqui com o sentimento de dever cumprido ao saber que deixaram um assassino solto nas ruas? E quem sabe não cometerá outros crimes? Este homem matou seu Júlio por traição e dissimulação. Insta-nos relatar o entendimento de dissimulação do ilustre mestre amado de Jesus. Ele diz que dissimulação é quando o criminoso age com falsa amostra de amizade. E a vítima o considerava amigo, muito mais que um amigo, é verdade. A família o considerava como amigo. Ele tinha livre acesso à casa da vítima. O que falar para uma mãe, Senhor?
Uma mãe que deu a vida pelo seu filho, o carregou no colo, uma mãe que o tinha como exemplo, uma mãe que ensinou os primeiros passos, mas teve que ver o seu filho morto, deitado em um caixão, assassinado pelas mãos de um homem que se dizia amigo. E os amigos verdadeiros, então, que sentimento de dor eles não carregam até hoje? Perder alguém assim de forma tão cruel é de fato muito doloroso. Se os senhores já passaram por isso, sabem do que eu estou falando. Todos os dias vemos pessoas como abusadas. Sabemos que essas pessoas são capazes de qualquer coisa. Então, senhores, eu peço que, em defesa da sociedade, reconheçam que, como este homem matou seu Júlio, poderia matar um filho de vocês, um irmão de vocês e, quem sabe, vocês mesmos. Então, novamente, eu peço que condenem este homem pelo homicídio cometido, um homicídio duplamente qualificado por traição e dissimulação, conforme o comando certo no artigo 121 do Código Penal e pelos demais crimes que constam nos autos. Obrigada. Encerrado o tempo, a promotoria, com a palavra, doutores, defensores, Vossa Excelência terá o prazo de quanto tempo Vossa Excelência do Supremo, doutor Jean Carlos. Vossa Excelência terá o prazo de 30 minutos, com a palavra. Boa noite, presidente desta Corte, Jadson Fábio. Em seu nome, saúde às demais autoridades, culto à relatora, nobres promotores, ilustre professor e doutor João Carlos, acadêmicos de Direito, peço a Vossa Excelência a permissão para me apresentar dos jurados. Obrigada, Excelência. Já ouvi muito essa frase, palavras sem poder. E estou convicto de ser uma das afirmativas mais corretas que já foram criadas. Basta lermos na Bíblia Sagrada, em Mateus 12:37, que assim está escrito: porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Senhoras e senhores do júri, as palavras do meu nome e colega de acusação me encantam, mas não são verdadeiras. E com base nos autos do processo, irei provar que tudo quanto foi falado pela promotoria não tem validade. Conforme vitipera o ilustre professor João Carlos, quando os fatos não nos trazem benefícios, eles são excelência. Tudo que nós falamos conta nos autos. Não é grave o processo. Continue, doutor. Obrigada, excelência. Conforme vitipera o eminente professor João Carlos, quando os fatos não nos trazem benefícios, eles são contados das maneiras que nós nos vemos, e não como edição de verdade. Nos autos do processo consta que o criminoso evaporou em pleno ar. A contrário senso, o meu cliente, o senhor Leão Duval, foi preso a 100 metros de distância do local do crime. É grande o tribunal. Quem foge não foge devagar, evapora. Se realmente o meu cliente fosse criminoso, conforme a nobre promotoria afirma que ele não seria pego a 100 metros do local do crime, tendo ele trabalhado 5 anos na casa da vítima, conhecia todos os lugares, saídas, atalhos, becos, passagens, tudo. Cumpre ressaltar que nos autos nada consta que ele foi pego com o carro. Aliás, nem se sabe se era um palio preto ou de qualquer outra cor. Conforme o senhor Pedro protesto. Concedido, processo. Os autos indicam que o carro era da vítima, que era um palio de cor preta. Nos autos vem dizer as afirmativas do senhor Pedro Carteiro, que por sinal ainda testemunhou. Com ele falando, protesto. Negado o processo, continue, doutor. O senhor Pedro, única testemunha e principal motivo pelo meu cliente ter sido pego, sequer veio testemunhar. Ele relata que viu, presenciou, aliás, o meu cliente fugir com o carro da vítima. Se a pé ele não seria pego a 100 metros, imagine de carro. No caso, a corroborar com o tema exposto, o meu cliente foi pego com R$100. Valor totalmente inestimável para se argumentar. Quando lembramos que o senhor Leão Duval de Cuba vai ressaltar também que a nobre relatora
cliente Leoduval Licua, ele é pai de 3 filhos e mora no interior de Pernambuco. Quem dentre vocês, nas condições dele, morando em Pernambuco, no interior, sendo pai de 3 filhos e mãe, não andaria prevenido? São nesses argumentos que a promotoria se baseia? Turma julgadora, meu cliente, ele é um retrato da inocência. Ele trazia consigo uma passagem de Itália. Realmente o que a promotoria trouxe. Eu também trouxe a original para vocês. O que a promotoria esqueceu de avisar é que a data de embarque era no dia 30 de março de 2012, não no dia 23 de março, dia que ocorreu o fato. Então, se meu cliente, como eles dizem, quisesse fugir, teria uma semana ainda. Além do que, o meu cliente, ele era garçom de um restaurante italiano. Fato que se a promotoria, ao invés de ser eficiente, fosse também eficaz, saberia desses argumentos. Doutora, por gentileza, eu só queria pedir a Vossa Excelência que me desse as palavras e respeitasse nossos companheiros do dia a dia e não fuja do mérito. Obrigada, Excelência. Para destratar nossos companheiros. Obrigado. Insta-nos transcrever o entendimento do ilustre doutor João Carlos. Os argumentos sólidos de um bom orador, de um bom advogado, servem como antídotos para o veneno da falácia, sofisma e mentira. Considerando a nobre promotora, o meu cliente errou, e ele infringiu a lei, segundo secção do artigo 14 caput da Lei 10.826 de 2003. Ele foi preso por porte ilegal de arma, um revólver calibre 38. Mas o fato, senhoras e senhores do júri, de meu cliente estar armado não configura crime de assassinato. Tanto é que no exame balístico, que a promotoria não deixou vocês verem, mostra que nenhuma munição foi deflagrada no revólver calibre 38. Obviamente, a digital dele estava na arma, porque ele estava, mas nenhuma munição sequer foi deflagrada. Minhas senhoras e meus senhores, eu deixei por último uma surpresa para vocês. Com a mesma certeza que eu tenho que o meu cliente, o senhor Leoduval, é inocente, eu lhes digo, o senhor Arthur Júlio de Mauá foi morto por envenenamento de chubinho, acarretando falência cardíaca, conforme mostra a certidão de óbito seguido do exame toxicológico. Não por disparos de arma de fogo. Esses são os fatos do caso, que são incontestáveis. Por isso, clamo pelo alto senso de justiça desta Corte para declarar o meu cliente, o senhor Leoduval Licua, inocente pelo crime de assassinato. Com lei da Câmara. Alguma coisa que você mostrou contra os autos, cara da promotora? Tudo que eu falei, conta nos autos. Então, vai para o Supremo Tribunal Federal e vai consta nos autos. Consta nos autos. Ok, vamos manter a ordem. E com a palavra, Senhoras e senhores, não quero se responsabilizar por mais um erro judiciário, por mais uma família destruída. Vale ressaltar que as 3 crianças do senhor Leoduval estão ali presentes. Só pessoas sem coração e nenhum caráter o condenarão ali. E nesse evasão, estamos o meu nobre assistente, Wilson Freitas. Excelentíssimo senhor juiz de direito, quero saudar boa noite. Nossas promotoras que fez uma excelente participação. Também gostaria de parabenizá-los pelos argumentos que foram feitos no meu cliente. Também gostaria de saudar os patronos que se encontram aqui presentes. Uma boa noite. Também gostaria de saudar os senhores do Conselho de Sentença. Uma ótima noite. Senhoras e senhores do Conselho de Sentença, estou aqui humilde de coração e de espírito. Peço-lhe apenas que me escutem pacientemente e que julguem corretamente para que prolatem as vossas decisões. Senhores do Conselho de Sentença, as palavras da nobre promotora foram muito duras contra o meu cliente. A acusação fez uma sugestão muito interessante
Mas isso que a promotora diz aos senhores. Mas com que autoridade, senhoras e senhores, a promotoria tem para falar contra meu cliente? Senhoras e senhores, eu não acho que a acusação não seja uma especialista no assunto. Senhoras e senhores do Conselho de Sentença. Protesto. Legal, protesto. Senhoras e senhores, percebam que as acusações estão crescendo contra meu cliente. Mas este fato não prova a verdade das alegações que foram feitas pela acusação. Isto porque a acusação aduz que o senhor Lodeval portava consigo uma passagem para a Itália. Ora, pela sua atuação profissional, não estaria o acusado se preparando para trabalhar em um cruzeiro? Ou algum trabalho do tipo no exterior? Seria a única explicação, senhoras e senhores, para que ele tivesse essa passagem em mãos? Qual o motivo do senhor Lodeval fugir para a Itália? E quais as suas condições? Essa pergunta é feita pelo fato de que um garçom, com a sua remuneração habitual, não teria condição de comprar uma passagem em navio para outro país, a não ser se ele tivesse realizado um roubo de uma estatueta de marfim de alto valor, fato que não ficou comprovado nos autos no caso concreto. Ou seja, se falou em assassinato, mas não se falou em roubo de estatueta. Com isso, elimina-se, mas ainda a culpabilidade contra o meu cliente. O interesse da acusação, senhoras e senhores, em apontar o senhor Lodeval como culpado cresce no momento em que chegam os rumores de que existiu um relacionamento homofetivo entre a vítima e o acusado. Isso ocorre devido ao preconceito guardado e, quando alimentado, parece buscar prejudicar quem quer que seja. Senhoras e senhores, há uma pouquíssima probabilidade de que o evento do assassinato do seu Júlio tenha sido motivado pela suposta amorosa, visto que o senhor Lodeval é casado e pai de 3 filhos, inclusive. No caso em comento, senhoras e senhores, cumpre ressaltar que o seu Júlio foi assassinado, não que meu cliente o assassinou. Há pessoas com caráter mesquinho que fariam estas fazendo mal ao meu cliente. Estão no entendimento do ilustre pensador Thomas Hobbes, todos os homens são opacos ao olhar dos semelhantes. Diante dos postos, conclui-se que meu cliente não teve culpa no assassinato do senhor Júlio. Façamos uma reflexão. Quem gostaria de ser acusado por algo que não cometeu? Senhoras e senhores, o meu cliente, ele é o retrato da inocência. Portanto, peço encarecidamente que não permitam mais um pai de família, um trabalhador inocente passe o resto da sua vida fora da sociedade. Sem mais delongas, ouvindo o nobre doutor Igor. Boa noite, excelentíssimo senhor juiz de direito e o presidente dessa corte, senhor Jackson. Boa noite, mesa de sentença e aos demais caros colegas que estão aqui presentes. Sem mais delongas, vou começar uma breve história. Joãozinho estava passeando numa estrada de uma floresta, de uma fazenda que pertenceu ao senhor Sebastião.
Seu Sebastião é um homem duro, severo. Essa estrada dava em um riacho. E esse riacho, Joãozinho se banhava todas as tardes. Denis, outro personagem, garoto, um pivete, foi a essa mesma estrada e existia um pé de laranjas que pertencia ao São Sebastião. São Sebastião, como já disse, um homem severo, Denis roubou laranjas, furtou laranjas dos pés do Senhor Sebastião. Logo o Senhor Sebastião ficou sabendo e imediatamente foi atrás de quem fez isso. Denis, muito esperto, fugiu. Joãozinho ficou. Coitado de Joãozinho. Quando chegou lá, só tinha Joãozinho para pôr a culpa. Inocente disso, Joãozinho foi levado por Senhor Sebastião. E Senhor Sebastião foi muito severo com ele e Denis ficou sem culpa nenhuma. É o que eu digo, caros colegas. Hoje, se vocês acusarem meu cliente, Leoduval, estarão cometendo a mesma decisão errada que o Senhor Sebastião fez em pegar Joãozinho sem nenhuma prova cabível e o punir severamente. Aqui, senhoras e senhores, peço que vocês reflitam comigo. Aqui foi o local do crime. Vocês sabiam que senhor Pedro tem glaucoma? Aqui está o laudo oftalmológico. Que está dizendo aqui que ele tem glaucoma. Quero saber qual a pessoa que tem glaucoma, que consegue ver a 100 metros de distância na caixa de correio. Não sabia do protesto. Senhor Pedro pode ter glaucoma, mas quando a polícia prendeu, ela viu tudo que puxa nos autos. Ela de acordo com a polícia. A polícia prendeu ele a 100 metros, a polícia não viu nada. Doutor, Posso continuar, senhor? para não deixar, A doutora está falando que a polícia científica não tem credibilidade, a senhora está duvidando de um órgão público. Não. Vocês disseram que ele foi pego com o carro, ele estava a pé, a 100 metros do local. Como uma pessoa a 100 metros do local, com o carro, como é que a pessoa vai 100 metros? Me diga. 100 metros. Com um carro, só percorrer 100 metros. Me diga como é que vai. Só percorrer 100 metros. negado o protesto da promotoria, continue. Quero saber como uma pessoa com glaucoma pode observar a 100 metros de distância, observar não, escutar disparos de tiro e ver um carro a 100 metros de distância com o meu cliente dentro. Senhor Leoduval, só quero fazer essa pergunta. Como? Ele pode ver se ele tem glaucoma. Como? Me diga. Consta aqui que às 10 da manhã foi feito um telefonema
Só que nos autos constam que o senhor Pedro ligou para a polícia de 10h30. Ele próprio afirmou que ele ligou para a polícia de 10h30. Me explique isso. Não tem como. Ele não está aqui? Como é que ele vai me explicar se ele não está aqui? Vocês sabiam que ele já foi acusado de crime contra a honra, calúnia? Está aqui. Os antecedentes criminais dele. Calúnia, só isso. Mas ele não está aqui para se defender. Com isso, encerrando minha participação no júri, quero deixar bem claro que se não houver provas para provar as acusações feitas contra meu cliente, peço a absolvição do mesmo. Neste raciocínio, quero chamar minha nobre amiga Jennifer Keilani para dar continuidade. Em seu nome, Cláudia chamar de autoridade aqui presente e novos colegas. Queremos permissão para chamar a testemunha Paula Alves. Que é testemunha? Da vizinha. O carteiro? Não, o carteiro. Da vizinha do seu Leandro Paula. Professora, por gentileza, vamos fazer as perguntas para dar espaço ao pessoal. Obrigado. Ok. A delegação da promotoria não tira de modo nenhum de falar. Nós estamos aqui para poder julgar. Mas eu peço o meu cliente, Leandro Paulo, como a senhora fala, por favor. Teve outra testemunha que falou completamente ao contrário, mas falou por quê? Porque ele teve uma vida bem na cultura do mal. Então, claro que ele não vai falar o bom, o bem, o religioso que ele era. As pessoas mudam. Todos nós temos que conviver. E mudamos. Ao decorrer do tempo, ninguém é mesmo, ninguém é a mesma pessoa. Ele pode ter conversado com ele no passado, pode ter falado algumas coisas, pode ter até se embriagado com o tom dele, que eu não acredito. Retrata você, está na nossa frente. Uma pessoa bacana, tranquila. A senhora Paula conhece ele há quase 10 anos. Então eu acredito que ela saberia muito bem conviver. Ela tinha bastante convivência com ele. Entendeu? Não digo que ele nunca tinha, não digo que ele nunca tinha discutido ou arrumado confusão com outra pessoa. Tudo bem. Quem nós, seres humanos, aqui que nunca discutiu? Né? Todos nós aqui já tivemos alguns amigos. Mas não ao ponto
busca alguém, que é o seu Júlio, que foi tão bem acolhido com ele. O seu Júlio foi, como eu posso dizer, como ele mesmo falou para ele. O seu Júlio tratava ele muito bem, e um relacionamento amigável, eles pensaram um relacionamento amigável deles. Eles só tinham isso, eles eram amigos, entendeu? Eles tiveram, pode ter tido alguma discussão, mas não que levasse a essa confusão toda ao ponto de querer matar. Matar pelo quê? Porque até então não tinha dito porque eles tentavam o assassinato do seu Júlio. Me pergunto se é justo julgar alguém pela sua condição financeira. Porque, sinceramente, é a única possibilidade que vejo. Só pelo fato do meu cliente não ter, tanto como se pode dizer hoje em dia, tanto dinheiro quanto o seu Júlio, quer dizer que ele iria matar um amigo que acolheu em sua família de jeito nenhum. Por isso, chamo pelo alto senso de justiça desta corte para tratar do meu cliente para ajudar você. Obrigada. Passa a palavra para. Boa noite, presidente desta corte. Em seu nome, salve as demais autoridades, culta relatora, novos promotores, doutor e professor João Carlos, Instituto Acadêmico de Direito. Senhoras e senhores do júri, me dirijo a vocês informando uma lição que aprendi muito cedo com meus pais, que, mesmo que a gente não goste e não aceite, a gente deve respeitar acima de tudo. Isso está escrito no artigo 3º do inciso 4º da nossa Constituição Federal de 1988, que diz: promover o bem de todos, sem preconceito de cor, raça, sexo, opção sexual e qualquer outra forma de discriminação. Então, mesmo que meu cliente, que está aqui presente, fosse homossexual, ninguém teria o direito de discriminá-lo por isso. Não vou ser sensacionalista e farei com que vocês julguem meu cliente baseado nos autos do processo e nas provas. Sem mais delongas, irei cumprir com a missão que me foi dada hoje. Senhores do júri, meu cliente é apenas um homem que sonha e que busca a realização dos seus sonhos. Ele era um homem trabalhador, humilde, honesto e que queria viver de forma que possa sustentar sua família sem prejudicar ninguém. E por este motivo, a promotoria alega que meu cliente tinha um relacionamento homoafetivo com a vítima, mas como poderiam afirmar isto? Cadê as provas concretas que isso aconteceu? Não tem. Desse diapasão e de todo o posto trazer a baila, que o problema é que estamos vivendo em um século, senhores do júri, em que a homossexualidade tomou um espaço que jamais teve antes. E que por este motivo, por consequência, qualquer relação de amizade entre pessoas do mesmo sexo traz conotação de homossexualismo. Afinal, como é que poderiam afirmar isso? Isso é um preconceito estabelecido pela sociedade discriminativa atual. Está bem claro que meu cliente tinha um relacionamento com a vítima de pai para filho, e que os filhos do mesmo lhe tratavam como um avô, e que isto era recíproco entre as partes, senhores do júri. Diante do exposto, senhores do júri, conclui-se que um amigo digno vale mais que 100.000 familiares. Vale salientar também que a promotoria alegou que meu cliente foi encontrado no momento em um carro. Em nenhum momento foi exposto nos autos de processo ilícito. Tanto é que aqui está a prova, senhores do júri. O carro da vítima estava na oficina entre o período de 22 a 27. Então, como é que uma pessoa, um carteiro... Obrigada. Os promotores usarão a faculdade da época com a palavra de promotoria em 5 minutos. Vamos esperar 5 minutos. Senhores, conforme algo intempera, o ilustre doutor João Carlos
Quando os fatos não nos trazem benefícios, são contados da forma como vemos. Não, senhores, como eles são de verdade. Foi isso que a defesa fez a todo momento em suas alegações, senhores. Contou os fatos da forma que eles viam, da maneira que fosse favorecê-los. Vejam o disparate dos nobres defensores, que estão aqui pagos, enquanto nós, representantes do Ministério Público, defensores da sociedade, senhores, estamos aqui para defender a sociedade. É notável, senhores, o desespero dos defensores, porque a todo momento, em vez de eles se preocuparem em defender o cliente deles, estavam preocupados, senhores, em julgar, em falar mal da defensoria. É notável a insegurança deles. A todo momento, eu acho. Onde estava a certeza deles, senhores? Onde estava a certeza? Estamos falando de fatos. Estamos aqui dentro de um júri sério. Não é brincadeira, senhores. Por que, ao invés de defender esse homem como eles falam que é um homem tão bom, vamos se preocupar em falar mal da promotoria? O réu, senhores, é tão dissimulado que enquanto a defesa tentava argumentar, ele estava aqui rindo. Notável, né? Notável. Senhores, onde é que encontra-se nos autos do processo que o senhor Pedro tinha glaucoma? Senhores, os autos foram lidos para os senhores aqui presentes. Consta nos autos do processo que o senhor Pedro tinha glaucoma. Senhoras e senhores, como é que o carteiro vai ter glaucoma? Ele vai entregar a carta, as confissões de todo mundo. Vai ter glaucoma. São tantos disparates que não sabem que o carteiro, senhores, foi uma testemunha ativa. O depoimento já consta no processo. Estamos aqui para não perder tempo, senhores. Queremos apenas apresentar os autos e falar aos senhores a verdade de tudo que aconteceu. Como é que a defesa protesta um laudo da polícia, pondo em dúvida a credibilidade do órgão responsável pela ordem e segurança da população? Senhores, a defesa apenas quis falar os fatos como lhe eram favoráveis. Como lhe eram favoráveis? Eles são aqui fatos. Eles querem honrar o dinheiro que eles vão ganhar por esse nobre senhor aqui, que apenas foi gastar o dinheiro dele. Porque eu tenho plena convicção que ele será condenado. Porque ele realmente é culpado pelo nome do Senhor. Doutora, ser eloquente e convincente faz parte desse trâmite, mas destratar e tratar de assuntos peculiares é bom evitar certos comentários, e vamos manter a dignidade da pessoa. A nobre defensora falou que o caso aconteceu no dia 23 de março. Consta nos autos que o crime aconteceu no dia 22 de março. 22. A preocupação foi tanto em nos ofender que acho que nem os autos eles leram. Senhores, mas eu acredito, eu tenho plena convicção na sabedoria dos senhores. Eu sei que diante de tudo que foi visto e ouvido nessa colina da Câmara, os senhores saberão distinguir realidade de fantasia. E irão, senhores, com notório saber jurídico, fazer a justiça. Eu peço, em defesa da sociedade, que os senhores aqui, representantes de todos eles que estão aqui nesse egrégio tribunal, façam, senhores, a justiça. Não permita que mais um criminoso fique em convívio social. Sem mais que percamos tempo, eu agradeço a presença dos senhores. Para mim, é um prazer tê-los aqui presentes. E dizer o tempo da concluir. Obrigada a todos. Eu acredito, senhores, na sabedoria de cada um que está aqui presente. E acredito que os senhores irão fazer justiça. Obrigada. Senhores defensores, Vossa Excelência dará a faculdade da réplica. A palavra, professor. Turma julgadora, não se deixe influenciar pela promotoria, pois a mesma que julga o caráter ilibado do meu cliente sequer tem caráter. Nesse diapasão, eu oportuno trazer à baila o que preleciona o renomado doutor Giancarlo. Ética é um estado de espírito quando se alega a defesa e o estado de necessidade. Negado protesto do meio doutor.
Como a promotoria pode ter favor da condenação se a própria usou de meios fraudulentos para esconder a verdade? Protesto. Protesto negado. Continue. A fim de manter o debate civilizado, não vou mencionar o que causaram, o mal que causaram a defensoria, porque senão protesto. A defensoria não tem caráter. Permitir o protesto. A ofensa ao Perdoe, continue. E ao prazo. porque senão esse júri não seria mais um júri de assassinato, e sim de crimes contra a honra, conforme dicção dos artigos 138 ao 147 do nosso Código Penal. Senhoras e senhores do júri, ouvi muito, mas só especulações e poucas provas. Aliás, o que pude perceber, que ficou nítido, foi o total preconceito da promotoria em relação a uma afetividade. Doutora, pode resumir que o tempo está esgotado, por gentileza. Rapidinho, né? Mas nem sei. Egrégio Tribunal, o único responsável pela incriminação do meu cliente, o senhor Pedro, não veio. Ora, nos autos, no inquérito policial consta, segundo a própria relatora, que foi o senhor Pedro quem acionou a polícia, ouviu os disparos. Vale frisar que ele ouviu. E quem ouve, doutores, não vê nada. Diz também que ele presenciou meu cliente fugir no carro da vítima. Que carro, senhores do júri? Também não consta nos autos. Aliás, ele sequer apareceu. É como diz os autos do processo, o criminoso evaporou em pleno ar. Esgotado o tempo, a defensoria. Doutor Jackson, vou permitir 3 minutos. Tem outro grupo esperando aí. 3 minutos, 2 minutos para pedir solução, inocência ou condenação. 2 minutos. Egresso Tribunal, se ainda os senhores têm alguma dúvida na ausência do meu cliente, o senhor Lesduval, por favor, hajam de acordo com indúbio pro réu. Na dúvida, em favor do réu. Obrigada, excelência. Senhoras e senhores, mais uma vez aqui, pedindo que os senhores considerem a nossa fala da promotoria. Nossas provas constam-se nos autos. A defensoria está totalmente nervosa, não sabe nem ao menos seus argumentos. Em nenhum momento, ao menos, inquiriu o réu ou leu seu depoimento. Com dúvida será de que ele próprio confessasse o crime que cometeu. Então, senhores, novamente eu peço. Negado, protesto, continue. Obrigada. Então, novamente eu peço que os senhores em defesa da nossa sociedade condenem este homem. As provas nós já mostramos. E creio que vocês, que os senhores, estão já convencidos e cientes da autoria deste crime. Espero que, assim como eu falei antes, a justiça seja feita a este caso, conforme que ele seja o condenado pelo homicídio qualificado por traição e dissimulação, conforme consta no nosso Código de Processo Penal brasileiro. Obrigada. Senhores e senhoras desse conselho de sentença, não há o que provar contra o meu cliente. Quem pode ter dúvida sobre o seu caráter? Ninguém. Certamente, este jovem está sendo vítima de mais uma sociedade preconceituosa. A decisão do júri não poderá ser outra, que não seja inocente. Por isso, clamo pelo alto senso de justiça desta corte para declarar o meu cliente Lesduval de Pula inocente pelo crime de assassinato. Obrigada, excelência. Senado e debates, de acordo com o artigo 480, parágrafo 1º, convido ao Conselho de Sentença a dirigir-se à sala secreta. Declaro encerrados os trabalhos relativos à presente sessão do julgamento do Tribunal. Agradeço a presença de todos, especialmente o Conselho de Sentença, ao membro do Supremo, Dr. Jean Carlos. Convido a todos a ficarem de pé para a sentença.
Por unanimidade, o acusado é considerado culpado. Está explícito isso. Encerrada a sessão. Eu sempre gosto de fazer uma ressalva concernente só o grupo de defesa. Só que está aqui. Só que os juízes que estão aqui, só os 5. Os demais saem. Eu sempre gosto de fazer uma ressalva o seguinte. Olha só. Nós começamos os nossos trabalhos, começaram a ajudar aqui, em fevereiro. Alguns começaram em março, outros entraram em abril, outros em maio. Mas nada. Acontece o seguinte. Quando vocês entraram aqui, poucos de vocês sabiam sequer que eles tinham todo novos. Poucos sabiam sequer qual era a expressão. E hoje eu vejo vocês usando expressões como esse, a passão, como qualidade. Então, quando eu escuto vocês usando termos do curso livre com apenas 3 meses de curso, usaram aquilo que eu queria, fizeram. Então, parabéns a vocês todas, a defesa, a fundação. Você está considerado por nota 10. Mas você vai ter nota 10. Faltou ainda o fio do cabelo do sapo. O trabalho de vocês foi muito bom. Mulher, quando protege, só quando você bota a Maria da Penha para muito bom os dois trabalhos juntos. Bons trabalhos. A nota de vocês, a nota vai ser única para os dois grupos, é 9,6.